Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela conosco, na carta aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga amém. Glória a Deus. Sente em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Diga: chamado segundo o seu propósito. Quantos crê que Deus te chamou com um propósito? Diga amém. Eu quero falar nesta noite sobre isto. O texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que eu estou diante de pessoas que amam o Senhor, então tudo vai cooperar. A gente tem um hábito de não querer aceitar que uma circunstância, uma coisa que desagradou ou que não somou com a gente momentaneamente, a gente tem o hábito de pensar que aquilo não vai cooperar para a nossa vida. Mas se a Bíblia diz que é todas as coisas, então até as coisas ruins que nós temos passado vai cooperar na nossa vida, vai cooperar na nossa fé, vai fortalecer a nossa fé em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Também daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha o que o texto diz: daqueles que são chamados segundo o seu, diga assim, o seu propósito seu. Você tem um propósito. Deus, Ele chamou você segundo o seu propósito. Eu quero aqui de antemão falar para você parar de querer viver segundo o propósito dos outros. Deus te chamou segundo o seu. Você tem um propósito. Deus te chamou com um propósito único. É válido a gente querer imitar. Paulo disse aos fiéis: sede meus imitadores como eu imito Cristo. Então é válido. Paulo estava dizendo para imitá-lo segundo ele imitava Cristo. Mas eu quero lhe dizer que Deus, Ele tem um propósito com a sua vida. Você não nasceu sem propósito. Você não nasceu para viver só imitando os outros. Você não nasceu para copiar, fazer o que os outros fazem. Não. Deus tem um propósito para a sua vida. A nossa existência tem um propósito. Você não é alguém para ser só número. Nasceu mais um, aí agora tem 210 bilhões e um, porque nasceu outro agora. Não. Você não nasceu para ser só um número no registro ou um CPF. Não. Você nasceu com um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Alguém entende aí? Diga amém. Você não está aqui ao léu, à deriva. Você não é um barco largado na tempestade. Você não é um barco aí que está à deriva, sem direção. Deus te criou com um propósito. Entenda que o texto faz questão de dizer seu propósito. Se o texto diz que nós somos chamados com nosso propósito, olha o que diz o texto:
a parte final do texto, do versículo 28, daqueles que são chamados segundo o seu propósito é seu, não é meu. Eu tenho o meu propósito, você tem o seu propósito, você é único. Deus não te fez sem propósito, Deus pensou em tudo. Agora surge a grande pergunta: qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito do seu chamado? Porque Deus chama com propósito, Deus não chama só por chamar. Deus não é igual a gente que liga e diz: amigo, vem aqui. Para quê? Vem aqui, rapaz. Não tem nada, só vem. Hashtag só vem. Deus não é assim. Deus tem propósito. Deus sabe o que Ele quer cumprir na tua vida. Deus sabe exatamente o que Ele quer fazer na tua família. Então todas as coisas cooperam. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei qual a guerra você está enfrentando hoje, mas eu quero dizer, baseado nesse texto, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. E eu sei que você ama. Se você não amasse, você não estaria aqui. Então toda luta, toda guerra, toda tribulação que você passou ou está passando, está debaixo de um propósito, está debaixo de algo que Deus mesmo preparou. Vai cooperar, vai fazer de você mais forte, vai fazer de você um campeão, vai fazer de você um vencedor. A gente tem um hábito aqui no Brasil de dizer: o que não te mata, completa a frase aí, o que não te mata, a Bíblia diz que tudo coopera. Estou passando por uma guerra, pastor. Vai cooperar, irmãos, vai te deixar mais forte. Não é para te matar, é para te fortalecer. Diga amém. Qual é o propósito de Deus com a sua vida? Você já se parou? Já parou para se perguntar? Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Que eu não sou mais um, eu não sou só um número. Eu não estou aqui sentado nesse banco para ser mais um. Eu não vim a esse culto porque eu sou mais um da célula do fulano e ele disse que eu tenho que estar na igreja. Não, não, não. Você é filho de Deus e Deus tem um propósito. Deus te chamou com um propósito. Eu não sei se você já descobriu qual é esse propósito. Eu quero dizer para você que quando você descobre o propósito, fica mais fácil viver, fica mais fácil encarar a vida, a jornada. Há 22 anos atrás, eu descobri o propósito de Deus para a minha vida. Eu tinha alguns propósitos, eu tinha alguns sonhos. Falei até aqui no primeiro culto das 5 da tarde. Eu tinha um sonho. Qual que era o meu sonho lá na juventude? Eu sempre fui dado às ciências exatas. Lembra daquela época? Do magistério, professora? Eu era dado às ciências exatas. Eu amava, até hoje, matemática. E pelo amor a essa disciplina, eu dizia: eu vou ser professor de matemática. Esse era o meu propósito naquela época. Eu vou ser professor de matemática. Meu professor viajava para estudar, tinha muito isso, até hoje. Ele viajava para estudar, estudava alguns meses no ano. Tem aquela faculdade que é só nas férias. E aí, o que acontecia? Muitas vezes aconteceu dele viajar e ele ia na diretora e dizia: o Cláudio vai passar o assunto. Aí eu pegava o caderninho dele, aquele livro, e dava a aula. E aquilo me fortalecia. Eu dizia: eu vou ser professor de matemática. Eu tinha um propósito.
Passou um tempo. Lá na frente, eu conheci Jesus. Há uns 22 anos atrás, eu entendi que Deus tinha um propósito maior do que eu ser apenas um professor de matemática. Poderia ser hoje, mas eu entendi lá atrás que o propósito da minha vida não era cuidar das vacas que a mamãe tinha, cuidar da terrinha dela. Eu entendi lá atrás que o propósito da minha vida não era ficar lá no escritório cuidando de algumas empresas, na administração de algumas empresas. Eu entendi lá atrás que o propósito da minha vida não era cuidar das coisas que o papai tinha, que o seu Jesuíno tinha. Não era cuidar da serraria, não era cuidar da esquadrilha, não era cuidar do pimental, não era cuidar da fábrica de esse negócio de polpa que ele tinha, não era. Quando você entende o propósito, fica mais fácil você encarar a jornada. Se eu quiser hoje, eu posso me formar. Se eu quiser hoje, daqui 4, 5, 6 anos, ou até menos, eu posso estar com o diploma ali no escritório de matemática. Para quê? Para que esse diploma? Esse era o meu propósito, mas o de Deus para mim era outro. Quantas pessoas estão correndo atrás de coisas que não é propósito para ele, não é propósito de Deus. Quando a gente não entende o propósito de Deus, a gente perde tempo. Eu poderia estar com o diploma ali, ou correr atrás disso e dizer: realizei o meu sonho mas o sonho é meu, não era de Deus. Para que eu me formar hoje em matemática? Só para dizer que tem, se eu não vou ter condições de lecionar, se eu não vou ter tempo, irmão, não tenho tempo de cuidar de todos vocês. Isso era propósito meu. Tem coisas que é propósito nosso, e a gente fica correndo atrás e perde tempo com o propósito de Deus. O nosso propósito tem que estar alinhado com o de Deus. Ah, pastor, isso não, claro que sim. Jeremias 29:11. A gente entende exatamente isto. Era meu sonho, irmãos. Eu sonhava com isso. Era o propósito da minha vida. Olha o que diz Jeremias 29: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais, ou um fim proveitoso. O que vai me aproveitar? Correr atrás de um sonho meu? Ele é que sabe. O que vai me aproveitar estar por aí administrando a empresa? O que iria me aproveitar se eu saísse daqui 4 anos atrás, quando papai morreu, e desse vida às coisas que ele tinha lá? Vocês bem sabem o que eu fiz. Por quê, pastor? Porque eu conheço o propósito. O propósito de Deus para mim. Quando você conhece, fica mais fácil. Quando você entende o que Deus quer com você, fica mais fácil cumprir, fica mais fácil ir atrás. Então a regra hoje é descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida, porque esse propósito é único, porque você é único. Pastor, mas eu estou passando por tanta guerra, eu estou passando por tanta luta, irmão. O que dizer dos nossos heróis da fé? O que dizer do Moisés? Qual que era o propósito de Deus com Moisés? Deus tinha um propósito com aquele homem, com todos os seres humanos. A gente está falando do Moisés, mas com todos, contigo, ele tem um propósito para ti. Você não foi criado para ser mais um número.
Moisés se tornou o libertador de Israel. Mas Moisés até foi morar na corte, né? Foi até criado como um príncipe. Ele era um príncipe. Ele já era um príncipe de Deus. Mas foi criado pela corte egípcia. Foi formado pela corte egípcia. Cara bilíngue, cara inteligente. Estava lá sentado na cadeira do palácio, na cadeira do príncipe. Estava formado na cultura dos egípcios. Você pode até se formar na cultura dessa terra. Ei, mas o propósito de Deus tem que falar mais forte dentro de você. Moisés, com toda esse conhecimento, com toda essa cultura que ele tinha, de estar ali no palácio, morando como príncipe, um dia, dentro dele pulsou mais forte, dentro dele veio o propósito de Deus. Aí ele largou o palácio e foi para o deserto. Largou o palácio e foi para a verdadeira faculdade dele. Largou o palácio e foi se preparar no deserto. Preparar para quê, pastor? Foi se preparar para tirar o povo do Egito. A faculdade do Moisés foi essa. A faculdade que fez a diferença foi essa. Foi o Egito, foi o deserto que capacitou Moisés. O que falar do Abraão? O Abraão tinha um propósito, assim como eu e você. Pensa comigo. O Abraão, um filho, era o propósito de Deus, dar só um filho para Abraão. Mas quando Deus queria fazer do Abraão pai de nações, Deus queria fazer do Abraão pai de multidões. A gente sabe o que aconteceu quando o Abraão estava com o propósito dele. Esse negócio da gente estar perdendo tempo com o nosso propósito não é bom. Qual que era o propósito do Abraão? Olhava para o Damasceno e dizia: Deus, eu não vou ter herdeiro. Quem vai herdar isso aqui tudo é o meu mordomo. Abraão queria um filho para herdar a sua riqueza. Estava muito terrena. Os propósitos dele estavam muito terreno. E Deus queria fazer através do Isaac, através dele, uma nação. O propósito de Deus sempre é mais alto que os nossos. Poderia eu estar agora me preparando para uma aula amanhã. Agora eu poderia estar me preparando para dar uma aula amanhã, e já seria ótimo. Seria o garoto da João Paulo, lá de Jacundá, que seria o professor. Mas Deus mudou. Que o propósito dele estava além disto. Quem seria o Abraão? O garoto lá da terra de Ur. Mas Deus chamou. Mas o que dizer do Jacó? Quem era Jacó? E aqui eu me alegro, porque quando a gente fala de propósito, fala do Abraão, fala do Moisés, a gente dá uma olhada para eles e diz assim: está tão longe da gente. Essa realidade aí do Abraão, pastor, está tão longe da gente. A gente fica até assim meio, receoso de ouvir, porque o Abraão, pastor, e o Jacó, irmão? Quem era o Jacó? Quando se encontrou com Deus, Jacó estava fugindo do seu irmão, fugindo de casa. Quando se encontra com Deus, o Jacó tinha um projeto: vou fugir de casa, porque meu irmão Esaú quer me matar. Eu vou salvar minha pele.
Tem hora que a gente só está pensando na nossa pele. Tem hora que o nosso propósito é pensar na nossa vida. Graças a Deus, Deus não leva isso em conta. Diga amém. O Jacó fugindo, preparando, querendo salvar a sua pele, pensando só na sua vida. Lá no meio da jornada, irmão, no meio da jornada, em algum momento, Deus vai te pegar. Lá no meio, se não já pegou. Diz, já pegou, pastor. Lá no meio da jornada, Deus aparece para ele. Ele teve um encontro com Deus lá. O Senhor apareceu para ele, falou: Jacó, qual é o teu nome? Jacó não vai ser mais Jacó, teu nome vai ser Israel. Eu vou te dar 12 príncipes. Já pensou? Vou te dar 12 filhos, e cada um vai ser o príncipe de uma tribo, e de ti eu vou fazer uma nação. Só queria fugir, só queria salvar sua pele. Talvez você está assim hoje, querendo salvar só a sua pele. Deus vai te pegar, irmão. Deus vai te pegar, como pegou Jacó. Deus vai te dar visão, como deu para Jacó. Diga amém. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Jacó era um cara problemático. Jacó, usurpou. Jacó negocia a primogenitura. Eu não culpo ele não, o culpado é o Esaú, vendeu a benção. Mas ele enrolou o pai, se passou pelo irmão. Aí eu já digo que ele tinha que fugir mesmo. Enrolar pai, a Bíblia diz que tem que honrar pai e mãe. Aí ele enrolou o pai, matou o carneiro, pegou a pele, passou, colocou nele e foi lá fingir que era o outro. Aí já houve vários agravantes. Já se passou por outra pessoa, já fingiu que era ele, já pecou com o pai, tinha que fugir mesmo. Se encontrou com Deus, mudou a história. O propósito dele era só salvar a vida, mas Deus olhou para ele e disse: vou fazer uma grande nação de ti. 12 príncipes. Aí o Jacó tem vários filhos, e tem um com o nome de José. Qual era o propósito de Deus por José, irmãos? Eu fico assim, apaixonado pela história desse garoto, porque era garoto, mas já sonhava com coisa grande. Era garoto, mas já tinha o propósito de Deus no coração dele. Era garoto, mas ouvia Deus, tinha visão com Deus. Um dia ele acorda, ele vai lá com os irmãos e com o pai e diz: olha, tive um sonho. O cara tinha sonho. A gente vê hoje essa juventude, me perdoe que isso seja para admoestar, para corrigir, para canalizar. A gente tem uma geração hoje que só sonha com WhatsApp, que só sonha com namoro. É pecado? Não, é pecado sonhar só com isso. A gente tem uma geração hoje que só sonha com Free Fire. Fica até tarde, aí acorda, pega, babá. Que é isso, irmão? Vamos sonhar com propósito. José sonhava com propósito. Ele teve vários sonhos, irritou os irmãos. Tem sonho que vai deixar os outros irritados, mas não é para você abandonar. O sonho é teu, como diz o texto. Vamos ler de novo. O sonho é teu, Deus deu para você. O propósito é seu, foi para você que Deus deu. Não te preocupa com quem não tem o teu sonho, com quem não sonha com o que você sonha, com quem não acredita no que você sonha. Não te preocupa, o sonho é teu, é você que tem que continuar sonhando com ele. Olha o que diz o texto, o primeiro versículo que lemos: sabemos que todas as coisas, diga todas, fico vendo José, tudo isso aqui vai cooperar. Me venderam, meus irmãos me venderam, vai cooperar. Me jogaram numa cova, vai cooperar. Estou na cova, vai cooperar. Todas as coisas cooperam. Agora eu estou na casa do Potifar, a mulher dele armou para mim, vai cooperar. Fui preso, vai cooperar. Uma hora o rei manda te chamar, irmão. Uma hora o rei se lembra de ti. Só não fuja do seu propósito. José já sabia qual era o propósito. Deus já tinha falado para ele em sonho. Ele sonhou que um dia os feixes
de trigo dos irmãos se dobraria, se curvaria diante do dele. Ele colocou na mente: alguma coisa vai acontecer e eu vou governar essa turma. Aí ele sonha com o sol e com a lua, que simbolizava a mãe e o pai. Isso irritou. Você acha que seus sonhos, você acha que o propósito que Deus tem para a sua vida não irrita os outros? Que não quer sonhar? Que não quer. O problema, Deus tem propósito para todo mundo, mas tem uma galera que procura não focar no seu propósito, aí fica olhando para o dos outros, fica olhando para o propósito dos outros, para a vida dos outros. Foque no seu propósito. Não abandone. Ah, pastor, mas estou me caluniando. A mulher do Potifar, a Patifa. Ah, te caluniaram. Foca no propósito, irmãos. Estão falando de mim, irmão. Foca no propósito. Deus tem um propósito para a tua vida. Talvez você não saiba, mas procure saber qual é. Olha a vida dos profetas. Deus tinha um propósito para a vida de todos os profetas. Olha o Elias, um homem separado, entendeu o propósito. Olha o Eliseu jovem. Um dia o Elias passa e joga a capa, tira a capa e joga nele. Um ato profético, um negócio ali único. Aí o Elias olha para ele e diz: tu sabe o que aconteceu aqui? Ei, olha aqui para mim. Tem coisas, existe coisas que só você e Deus vai entender. Por que tu está assim? Por que tu está fazendo isso? Eu e Deus. Às vezes existe coisas que a gente faz que nem a família entende. Aí chama a gente de louco, de fanático. Mas a gente sabe. Elias olhou no olho de Eliseu e disse: tu sabe? Tu já entendeu o que aconteceu? Ele jogou a capa. Aí o Eliseu olhou para ele e disse: sim, eu entendi. Eu só vou despedir do papai e da mamãe ali. Vou me despedir da família, dos amigos. Aí pegou as 12 juntas de boi dele, 24 boi de trabalho, boi top. Pegou as 12 cangas, tocou fogo e fez o churrasco dos boi. O que eu aprendo com isso? Que o cara já entendeu qual era o propósito dele. Moço, o primeiro olhar do profeta para ele: irmão, tem gente que o pastor vai morrer assim, ó. Joga a capa. O pastor vai morrer olhando e o cara não entende. O Elias olhou uma vez, jogou a capa e disse: tu entendeu? Entendi. Então vamos, não, vou só despedir do papai. Aí foi lá e matou o boi tudinho das cangas. Era uma empresa aquilo, empresa de aradá, não tem hoje os tratores que os caras alugam. Eu tenho um cunhado, não, esposo da minha prima, não é meu cunhado, né? Esposo da minha prima ganha vida, ele só tem um ou dois tratores. É caro a hora dele. Esposo da Ângela, Luciano, é caro a hora dele. O tratorzinho vai aradando. O Eliseu tinha 12 juntas, 12 tratores. Vendeu tudo, queimou, fez churrasco dos 12. Porque Eliseu sabia qual era o propósito. Ele entendeu logo. Irmão, se você entender cedo, se você entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, vai ser mais fácil você chegar no objetivo, vai ser mais fácil você cumprir o alvo, vai ser mais fácil você cumprir o propósito do teu chamado, porque tem um propósito. Deus te chamou com um propósito, e olha, não é igual ao meu. O teu propósito é teu, amigo. Eu não vou fazer igual tu. Você não vai fazer o meu propósito igual eu. Você é único, nós não somos robôs. Você é um ser inteligente, você é um ser criado pelo Todo-Poderoso. Não tem falha na tua criação. Não existe falha na sua criação.
Você é perfeito em Deus e tem um propósito, cumpra ele. Cumpra o seu propósito, ele é seu, ele não é de ninguém. José, os profetas, olha o Eliseu, entendeu qual era o propósito dele, foi lá, queimou as cangas, fez um churrasco nas cangas e foi embora. Tem gente que está guardando as cangas, vai que dá errado. Tem gente que Deus chama para o propósito, cara, não vou deixar aqui, né? Vai que o propósito dá errado, vai que o chamado dá errado, vou ficar com esse negócio aqui, com a vida antiga. Eu vou estar aqui alimentando a vida antiga. Não alimente a vida antiga. Deus tem um propósito novo para a sua vida. Não alimente a vida antiga, irmãos. Fuja dela. Queime ela. Queime a vida antiga. Deus tem algo novo para você. Eu fico imaginando a vida dos discípulos, que entenderam qual era o propósito de Deus para eles. Eles entenderam que eles seriam a continuidade. Jesus passou por todo o processo, foi para o céu, eles ficaram. Depois você vê Pedro morrendo pelo Evangelho, igual Jesus morreu, com uma diferença, né? Na hora de foram matar o Pedro, Pedro disse: não sou digno de ficar aí igual ele na cruz assim, me coloca de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer igual ele. Olha, os outros discípulos todos entenderam o propósito, por isso que deram a sua vida pelo propósito. Quando você entende, você dá a vida pelo propósito. Agora quando não entende, fica barganhando, aí perde tempo, porque você vai ter que cumprir o seu propósito. Olha o Jacó fugindo, Deus, vem cá, né? Imagine comigo, o diácono Estevão, cara, não era nem apóstolo, era diácono. Tá, o Pedro era apóstolo, mas ele era diácono. Estevão, o Saulo até assistiu o apedrejamento de Estevão. Comoveu ele, claro, com certeza, fez parte do processo da conversão dele. Mas está lá na hora do apedrejamento, pá, uma pedra, pá, outro, pá. Imagina as pedras pegando na cara do cara. Aí alguém ali no meio da multidão disse: olha, Estevão é o diácono com a cara de anjo, o cara sendo apedrejado com cara de anjo. Será se eu recebesse uma pedra, que cara eu ia fazer? Se você recebesse uma pedrada, irmãos, que cara nós iríamos fazer? O Estevão lá, cara de anjo. Sabe o que Estevão falou? As pedradas caindo nele, ele levanta o rosto e ele disse: Pai, perdoa-os, não lhe impute isso como pecado. Quem disse isso, irmãos? Quem foi que disse isso quando estava morrendo também? Jesus Cristo. O cara estava imitando Jesus. Você quer imitar alguém? Imite alguém que presta. Você quer imitar alguém, irmãos? Eu fico vendo, a nossa geração está perdida, que todo dia tem um artistinho aí novo, faz uma dancinha, faz um negocinho, aí a galera quer imitar. Você quer imitar alguém? Imita alguém que presta. É válido imitar alguém que presta. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora o Paulo já convertido, olha o propósito de Deus para a vida de Paulo. O problema é a gente estar longe do propósito. Deus te criou para quê? Paulo perseguia os cristãos, matava os cristãos e achava que estava fazendo certo. O problema é isso, a gente fora do propósito achar que está fazendo o negócio certo. Uma hora ele se encontra com Jesus, aí Jesus disse: está errado. Em outras palavras, né? Tu agora, tu não vai perseguir não,
Tu vai ser um dos que vai ser perseguido. Olha o propósito. Olha em quem o apóstolo Paulo se tornou, de perseguidor para apóstolo. O propósito desde o início era para ele ser apóstolo, morrer como apóstolo, mas ele estava perseguindo. Ele estava perseguindo inclusive os apóstolos. Pensa na vida dos discípulos, irmão. Os caras seguindo, sendo a continuidade, entendendo o propósito. Esses homens tinham famílias, é claro isso, mas eles entenderam o propósito. Um dia Jesus estava numa missão com Pedro, e aí resolveram encostar na casa do Pedro. A sogra do Pedro morava com ele, estava lá, ou morava, ou estava lá, doente. O Pedro sabia. Fica imaginando o Pedro, minha sogra doente. Se morava com ele, a sogra, o cara era top, né? Olha, é bênção dobrada quem tem a sogra em casa. Diga, quem tem a sogra em casa. Ah, irmão, vamos aumentar a fé aí, ó. Diga, quem tem a sogra em casa é bênção dobrada. Presta atenção no que eu te disse. Quem tem a sogra em casa não é quem mora na casa da sogra. E quem mora na casa da sogra está enrolado. É quem tem a sogra em casa, sabe? Porque a sogra é mãe de alguém, sim ou não? A sogra é mãe da tua mulher, ou mãe do teu marido, do teu gato. Por que é a bênção dobrada? Tu já está cuidando da filha ou do filho, aí tu vai cuidar agora é a regra do jogo, só cuida quem ama. Meu irmão, tem uma filha extensa, mas se eu puder cuidar da minha sogra, eu vou cuidar. É bênção. Pegou a filha, casou com a filha, ela cuidou para ti a vida toda, agora tu não vai cuidar. Meu irmão, a gente tem uma mentalidade muito errada com relação à sogra. Quando fala em sogra, já quer contar uma piadinha de sogra. Te converte. Sogra, meu irmão, sogra era para ser alguém bem visto e bem cuidado. Mas quando a gente fala de sogra, já tem um negócio do... Na minha casa, pastor, minha casa é feita, redonda, não tem cantinho para sogra. Te converte. Vai cuidar de quem gerou a tua gata, teu gato. Quero ver quando tu virar sogra, quando tu virar sogro, hein? Tu chega lá, irmão. Tu vai chegar lá. Tua mulher pode estar grávida hoje, mas daqui uns 25 anos tu chega lá. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga, sogra é bênção. Irmão, Deus está falando aqui, que não falou isso no outro culto não. Imagine o propósito do Judas, falando de propósito. O propósito do Judas era ser traidor? Você acredita que o propósito do Judas era ser traidor? Era não, irmão. Deus chamou ele para ser discípulo. Deus chamou ele para ser discípulo, foi uma escolha. O propósito de Deus para Judas era para ser discípulo. Ele vira traidor. Alguém tinha que ser, vem cá. Alguém tem que trair. Aí tem que ser tu? Não, pastor, alguém tem que desviar, né? Porque senão não tem os desviados. Vai ser tu, Zé? Não, pastor, vamos seguir a lógica. Alguém tem que ir para o inferno, né, pastor? Também não dá para ser tu, né? Diga amém, pelo menos. Então, irmãos, o Judas abandonou o propósito de Deus e agarrou no dele. Pastor, tinha que ser alguém, irmão. Por que tinha que ser? Não podia ser outro discípulo fora? Por que tinha que ser alguém entre os 12? E Judas nem era assim tão ligadinho com Jesus. A gente canta as musiquinhas, Pedro, Tiago, João e o Judas no barquinho, é assim? O Judas não aparece, irmão. Já estava trilhando o negócio.
Eu estava trilhando o distanciamento dele. É escolha, por isso que eu tenho que ficar ligado qual é o meu propósito, qual é o propósito de Deus para a minha vida. Aí eu vou trabalhar em cima desse propósito. Não sei, irmãos, pergunta para Jesus, pergunta para o Senhor, pergunta para o Espírito Santo, pergunta para esses três santos que tu tem na tua vida, Pai, Filho e Espírito Santo. Me ajuda, Senhor, qual é o meu propósito? Te coloca lá na presença, te coloca no lugar secreto lá e diz: Senhor, me ajuda aí. Descobriu? Irmão, vai viver a jornada. Há 22 anos eu descobri qual seria meu propósito. Há 22 anos. Será que se eu tivesse focado, lutando, há 22 anos não estaria dando aula amanhã de matemática? Mas eu entendi. Hoje, se eu quiser, daqui 4 ou 5 anos, eu estou formado. Eu tenho um diploma para colocar ali no escritório. Matemática, para quê? Só para dizer que tenho. Algumas coisas a gente faz, não é pensando na gente, é para mostrar para os outros. Algumas coisas a gente faz, não é porque tem que fazer, é porque é para afrontar os outros. Tá vendo aí, ó, consegui. Só derrota isso. Tem que olhar lá para cima e perguntar: qual é o Senhor? É o Senhor que sabe, não é o Senhor que diz, não é o Senhor que é todo poderoso, não é o Senhor que diz: eu é que sei os pensamentos que tem para. Então me diga, Senhor, pelo amor de Deus, pelo amor do teu nome, me diz logo, que eu não quero perder tempo. Quem está me entendendo, diga amém. Fique de pé no seu lugar.